busca do exterior não traz a sensação de completude. Simples assim, né? Então, é a geração mais afastada da espiritualidade, Sim. né? Consequentemente, mais afastada das reflexões que geram propósito. Sim. Bem-vindo de volta, o pessoal aí do TID, do RH, do DHO. Mais um episódio aqui com o nosso grande Michel Mussolini, nosso apresentador de costume. Hoje para tratar de um tema filosófico, do jeito que ele gosta, que é, afinal, o que é o sucesso? Para você refletir também, né? Será que o sucesso é medido apenas pelas questões financeiras, por um bom casamento? Aí o cara tem um bom casamento, mas tá endividado. O cara tá rico, mas tá mal no casamento. E pro Michel, o que é o sucesso? Bom, pessoal, vocês aí, né, que estão aqui nos ouvindo, né? Obrigado mais uma vez por estarem antenados ao Descomplica TID. Hoje aqui a gente com o Harry Potter Que isso, não, me pessoal entrevistando, fazendo né? magia aí no desempenho e na avaliação do pessoal, né? Vamos lá. Sucesso, né? Sucesso eu defino como a gente encontrar a jornada verdadeira na nossa vida. O que é isso, né? Em cada contexto, seja um contexto pessoal, seja um contexto profissional, seja um contexto familiar, né? E aí, dentro de família, por exemplo, o contexto da sua família, esposa, marido, filhos, ou o contexto de família, você como filho, você como irmão, irmã, né? A gente precisa, né, encontrar aquele chamado verdadeiro, né, para uma viagem verdadeira, não para uma viagem falsa. Sim. Então, eu lembro, né, de uma história até religiosa, né, falando de teologia, não filosofia, né? Não gosto Não, muito de mas é um filosofia, pouco né? ali, um pouco aqui, né? Mas estão interligadas, né? Sim. Por exemplo, né, os chamados, né, de várias figuras históricas, né, da Bíblia, né, judaico-cristã, né, porque estão na mesma base, né? Então, por exemplo, no Antigo Testamento você tem Abraão, né? Abraão era de uma família rica, né, de uma família com muitos bens materiais, né? E ele recebe um chamado, né, um chamado para uma viagem, né, aonde ele deveria deixar, né, o seu conforto, a sua zona de conforto, para ser o pai de uma nova família, de uma nova nação, né, um chamado. E aí, tanto que ele demora, né, ele demora 50, 60, 70 anos ali para começar essa jornada. E aí tem o desdobramento da história, né, da antiga Israel, né, da formação, né, dessa nação. Então, ele demorou um tempo para encontrar o seu verdadeiro chamado. E o verdadeiro chamado, ou, né, a verdadeira viagem que a gente faz em cada um desses contextos, ela nos leva a uma conquista que não é exterior, que ela não é material, Sim. né? Ela não é tangível. Ela nos leva numa conquista de transformação pessoal, né? Então, tudo que você faz em qualquer um dos contextos, mas que colabore com a sua transformação pessoal para melhor, é o sucesso. Sim. As pessoas hoje
não só hoje, né, mas na história da humanidade, vinculam o sucesso com o bem-estar financeiro, Sim. né? Tudo que é material, né? Né? Relacionamento também é uma questão material, muitas vezes. Então, o cara, Status, né? status. Então, o cara, né? A gente vê uma pessoa com muito dinheiro, a gente fala, essa é uma pessoa de sucesso, Uhum. né? A gente vê um vídeo, uma foto no Instagram de um casal nas Ilhas Caimã, né? A gente fala, nossa, esse é um Casal de casamento sucesso. de sucesso, É né? verdade. A gente vê um post, né, no LinkedIn de um profissional tendo uma promoção ou sendo reconhecido por uma determinada associação, a gente fala, esse é um profissional de sucesso, né? Então, tudo que é tangível, material, a gente relaciona com sucesso, Sim. mas isso para mim é a falsa viagem. Você trouxe muito bem essas questões das redes sociais, né? Que fomentam a comparação entre as pessoas, porque ninguém posta fracasso nas redes sociais, né? Não, Ninguém divorcia e fala, meu poxa, casamento aqui, que horrível, errei né? tanto. Errei tanto, olha, eu traí a minha esposa, ninguém faz isso, né? Então, como que a gente lida? Porque a gente está ligado, né, aos influencers, às redes sociais, 24 horas por dia, e é só comparativo. Comparativo com um amigo que viajou, que teve a promoção, e a gente se mede, né? Isso vira uma régua para a gente também. Pô, eu não consegui viajar, eu não consegui a promoção, então automaticamente eu sou uma pessoa de fracasso, né? Como que a pessoa lida com o fracasso num mundo tão competitivo, com tantas comparações materiais, né? Então, se a gente voltar, né, na definição de sucesso, né, que a gente estava falando aqui no início, e você ter como base, né, da sua jornada, né, da sua meta, algo que vai colaborar com a sua transformação íntima, né, como meta, e você aproveitar essa jornada, essa viagem, né, até chegar no seu objetivo, você não vai se deixar influenciar tanto pelas intempéries que vão te perturbar ao longo desse caminho, Sim, né? Então, eu sempre falo, né, quando você está dirigindo, se você fica olhando muito para o retrovisor, você bate o carro, certo? Então, você tem que olhar para o para-brisa, você tem que olhar para frente. Do lado vão ter várias distrações, né? O carro que te corta, é a mulher que grita, né? Uma pessoa bonita que você olha na rua, uma pessoa que está tendo necessidade que você quer olhar para ajudar. São as distrações. No campo, né, das jornadas, nos diferentes contextos da sua vida, né, você vai ter as distrações. E aí cabe a você ter a inteligência emocional e a resiliência, que são duas competências comportamentais, duas soft skills que eu acredito que são a base sim, para todas as demais, né? Para que você, então, resiliência, de você perseverar no caminho sem se distrair, né? E a rede social é uma distração, sim, né? Até maléfica, né? claro. Pelo nível prejudicial, que agora também começam a aparecer estudos que mostram o quanto isso prejudica, né? Claro. O psicoemocional das pessoas, né? E os jovens hoje que já nascem com o celular desde a barriga já vão estar num problema psicoemocional muito pior do que nós estamos. Então, já é uma distração. Então, a resiliência para você separar essas distrações, né? E a inteligência emocional para você controlar as suas emoções nessa jornada. Sim.
Então, eu acredito com essas duas soft skills a gente consegue se blindar das mídias sociais e outras distrações, né? Muito bem. Michel, eu queria saber de você, a sua percepção, o seu conceito de sucesso mudou muitas vezes ao longo da sua vida? Quando você era jovem, sucesso era uma coisa, Sim, muda, depois um né? pouco mais velho Com é certeza. outra. Como que você vê essa mudança? Depois entrou também a teologia, isso deu uma carcaça interessante, né? Muitas É, pessoas não têm oportunidade de enriquecer, né, a vida espiritual delas. Então essa percepção metafísica, né, acaba sendo muito distante e o material se apresenta, né? Como que você vê essas modificações ao longo da sua vida? então, a gente tem, ao longo da nossa vida, né, e isso até a psicologia fala também, diferentes interesses, né? Sim, A gente tem diferentes fases de interesse. E também diferentes visões do mundo, né? O que não muda em nenhuma fase, desde que você é neném até quando você estiver velhinho, é um único ponto: o desejo de ser feliz, de se sentir feliz verdade. e completo, Escapar do sofrimento também, né? né? Então essa é a tônica em qualquer fase da vida. Logicamente que você muda, né, o seu olhar sobre o que é ser feliz e ter sucesso, Claro. né? Então, por exemplo, como qualquer trabalhador, né, o sucesso para mim, né, quando eu entrei para o mercado de trabalho, né, se dava nas jornadas de progressão de carreira, né? Antes disso, tá? Falando um pouquinho antes, por exemplo, quando eu era jovem, antes de entrar para o Kung Fu, eu jogava basquete. Eu era federado, jogava pelo, Legal. pelo Ipiranga e jogava bem. Eu era um armador muito bom, né? E então, antes ali, né, o meu segredo de sucesso, né, meu objetivo era ser o cestinha, pas- dar tantas assistências, tantas bolas de três, etc. Então Sim. essa era a minha meta, esse era o meu segredo de sucesso, essa era a minha visão de Sim. sucesso, né? Ser sempre o titular, enfim, ser convocado para seleções sub-16, etc. Esse era o meu interesse. Queria essas metas. Muito bem. Depois, com 15 para 16 anos, eu acabei saindo ali do basquete e entrei para as artes marciais, né? E aí, o meu segredo ali de sucesso, no primeiro estilo que eu me formei, era a progressão das faixas, né? Ou das Sim. fases. Na época não tinha faixa, era fases no Kung Fu. E então eu fazia de tudo para ter sucesso nisso, né? E essa história continuou em paralelo depois a minha vida acadêmica e profissional, né? Então, aí quando eu entrei para a parte profissional, então primeiro eu entrei como estagiário. Então, o que é minha meta? Agora eu quero ser efetivado. Depois, eu quero ser engenheiro júnior, pleno, sênior, coordenador, Sim. gerente, diretor. Então, essa era a medição, né, de sucesso. Se a gente vê, né, e conversa com pessoas maduras, profissionais de qualquer ramo, segmento, mais de 90% ainda acreditam que o sucesso está na jornada de progressão profissional. A sensação de plenitude e realização está ligada à progressão profissional. As pessoas sentem isso. Por N motivos, né?
mas a pessoa se dedica demais para o lado profissional, porque ele quer crescer, porque ele acredita que ele crescendo, ele vai ter mais oportunidades e vai receber mais também financeiramente. Sim. Aí, recebendo mais financeiramente, ele vai poder ser Fazer a feliz viagem, viajando, tirar ser foto no feliz, Instagram e mostrar para as para as pessoas que ele é uma pessoas, pessoa de sucesso, de né? sucesso. Então, essa é a tônica, né? É. Por isso que normalmente o pessoal diz, né, que você tem a crise dos 40, né? A crise dos Você 40 teve também? eu tive, mas eu tive um pouquinho mais cedo. Eu tive com 37 para 38. Mas normalmente, porque quando você chega nessa fase, numa fase, vamos dizer assim, do ápice da sua carreira profissional, seja onde você estiver na pirâmide, Aham. né, organizacional, você olha, você fala assim, poxa, né, passaram 40 anos, né, então não sei se eu vou ter mais passado que futuro, né? Para que serviu tudo isso? Né? E aí você começa a fazer vários questionamentos, né? E aí eu tem as piadas, né? Lógico, né? Mas assim, tem gente que troca a mulher de 40 por duas de 20, né? Que é sucesso Que para é muitas sucesso. pessoas, né? Compra uma Harley Davidson, eu tive É, Harley Davidson, é. né? Então, uma moto excelente. Vai viajar, entendeu? Então, tipo, larga tudo Sim. e vai ser eremita, Andarilho, né? andarilho, né? Então, assim, existe esse questionamento natural. Todo Mas você mundo. chegou a quais conclusões no seu, quando você fez 37 falou, pô, eu Então, construí isso pra quê, né? então, Onde que eu cheguei? então, eu cheguei num ponto que eu realmente fiz esse questionamento, né? Eu falei, bom, eu fiz tudo isso, cresci, etc e tal. Pra quê? Pra Né? quê? Pra quê? Bom, então, depois de muito meditar, né? E aí tem várias formas, tá? Cada um encontra a sua ferramenta para uma autocrítica e autoanálise, né? Sim. Então você tem a psicologia, você tem a psiquiatria, você tem coachings profissionais, os sérios, né? Não aqueles que mandam ficar fazendo dancinha do Passar passa, no caco de vidro, né? passar no, não esses charlatões, né? Mas os mentores, né, de Sim. carreira, né? E você tem também a espiritualidade, né? E dentro da espiritualidade você tem vários ramos, né? Porque você tem as diversas religiões, você tem filosofias espiritualistas, né? Então tem vários caminhos. O meu caminho, né, foi dos exercícios espirituais inacianos. O meu caminho foi esse. E nesse caminho eu pude fazer uma autoanálise, uma retrospectiva, né? E eu percebi o seguinte, que era o momento de fazer uma inflexão, Uhum. né? Uma mudança de rota, né? Na minha jornada, em selecionar jornadas mais verdadeiras. O que havia passado teve um propósito, porque foi me preparando, né? Nas hard e nas soft skills, Sim. para que eu pudesse usá-las agora num outro momento, né? Que é trabalhar com desenvolvimento humano, Perfeito. né? E então, nesse momento que eu fiz o shift, né? Eu fiz a mudança, né? Aonde eu não passei mais a perseguir progressões de carreira profissional, né? E passei a doar, né, o meu tempo, ceder o meu tempo para ajudar no desenvolvimento das Sim. pessoas, né?
seja como um trabalho profissional, isso, É um propósito, né? né, de fato. Como também, às vezes, até assistencial. Perfeito. Então, esse foi o momento de mudança. E ao fazer isso, a sensação de transformação interior e de completude é muito maior, Sim. né? É realmente algo que você fala, agora sim, né? Agora eu estou no caminho correto, né? Agora eu estou fazendo diferença, né, no mundo. Perfeito. Pesquisas recentes nos mostram que atualmente, na nossa força de trabalho mundial, nós temos cerca de 36% de pessoas millennials e 6% de centennials, a geração Z. Em 2030, estima-se que esse número vai praticamente dobrar. De millennials, nós teremos cerca de 55%, e os centennials serão 30%. Isso vai representar quase 90% da nossa força de trabalho com pessoas jovens, com visão diferente de mundo, e que desde tenridade já recebe feedback contínuo. Através dos smartphones, elas recebem notificações a cada minuto de uma atualização, seja dos seus comentários, dos seus posts, dos seus programas favoritos, da sua música nova que foi lançada. E quando elas entram no mercado de trabalho, nesse nosso mundo paralelo, elas acabam recebendo feedback de seus gestores apenas uma vez por ano. Algumas vezes, 2 vezes por ano. E muitas vezes sem o detalhamento correto. Porque como nós vamos lembrar de tudo o que aconteceu durante o ano? Pois é, então desta maneira nós estamos lançando a nova versão do Performance 6, com a funcionalidade do gerenciamento contínuo de desempenho, que é uma somatória do feedback contínuo que já existia na nossa plataforma com as avaliações de competência e resultado, que poderão agora ser feitas durante os one-on-ones. Além de tudo isso, será possível também mudar as metas e indicadores se isso for necessário, porque no mundo atualizado, digital, dinâmico que nós vivemos, muitas vezes será necessário que a gente mude a nossa rota. Fora tudo isso, se houver uma necessidade de criar um plano de desenvolvimento individual, a nossa plataforma conta com um módulo de aprendizado completo que abraça e abarca todas as funcionalidades do modelo 70-20-10. Seja o aprendizado formal através de um LMS que tem gamificação, seja com o modelo de aprendizado social ou com a base de conhecimento que compõe todas as funcionalidades necessárias para o suporte ao desempenho, o aprendizado on the job, durante o momento em que o colaborador esteja trabalhando e necessitando desse aprendizado. É por tudo isso que a gente sempre diz que na Micropower o futuro do TID começa aqui. Agende conosco uma apresentação e já mude o seu status quo, o status quo da sua organização já. Não espere 2030. Vamos agir de forma proativa e preventiva para que a gente possa desenvolver os nossos talentos. Abraços digitais. Então, como que você vê, por exemplo, as novas gerações aí? Eu sei que você tem um filho, né, de 18 anos, 19 anos. E as novas gerações, por exemplo, não ligam tanto para essa questão de progressão de carreira. Muitos até deixam de lado, não quero ser coordenador, não quero ser gerente, porque eu vou ter mais pressão, vou ter menos qualidade de vida. Como que você vê os parâmetros de sucesso para os jovens que estão aí começando na vida profissional? Então,
existe, né, uma tendência mundial do estoicismo, né? É verdade. Então é o aproveitar, então a felicidade é o prazer, Sim. é o aproveitar o aqui e agora, porque o amanhã não existe, né? E o passado já foi, É, é o presente, vamos né? viver o que há para viver, né? Então, então os jovens hoje estão nessa vibe, como eles dizem, Sim, né? E isso eu acho que é uma, não sei se é imposição midiática, cultural, geracional, enfim, a fonte dessa imposição, no fundo, quer fazer uma coisa, né? Que as pessoas consumam mais, sim. porque se o prazer está no, no ter, no consumir, Uhum. no viajar, enfim, você vai consumir. Então, o fim é esse, né? E existem várias fontes que acabam intencionalmente direcionando o comportamento desses jovens, né? Para essa visão do estoicismo, né? Porque, né, tem até aquela frase, né, de que talvez amanhã você não esteja vivo, né? Vivo Sim. hoje, que talvez amanhã você não esteja vivo, enfim. É Carpe Diem, né? O Não, momento como se fosse o último. o momento como se fosse, não é carpe diem, é memento mori. Memento Mori. É, muito bem. É, o que acontece, né? Eles estão nas jornadas falsas, nas viagens falsas, Sim. nas viagens ilusórias, né? Nos oásis de felicidade, né? Porque o oásis de felicidade, que quando você chega, ele some. Aí aparece outro oásis lá na frente, você chega, ele some, Sim. aparece outro. Então você vai sendo motivado, empurrado a buscar coisas no exterior, e quando você chegar lá, ele vai sumir. Não vai fazer diferença para você. Você vai buscar o outro oásis. Você não acha que esse é o mal do jovem mesmo, independente das gerações, o jovem das antigas gerações também? Porque parece que o jovem ele tende a buscar as validações, né, sociais. É quando o indivíduo sai ali do seio familiar e vai mesmo para o mundo e precisa da aprovação de pares, de colegas, de amigos e de alguma forma precisa se adequar, né? Todos usam a mesma marca, então eu também preciso, senão eu vou ficar de lado. Isso também não é um processo natural e essa tensão entre o que é natural e o que é de fato desastroso, né? Como que você analisa isso? Olha, você tocou um bom ponto, né? É, sim, se você é jovem e você está naquela fase de formação dos seus círculos de amizade, de formação do seu posicionamento perante a sociedade, é natural, né, que você vá querer, né, certas validações. É natural. Ocorre, voltando para a sua pergunta, né, dos jovens não quererem ter tantas responsabilidades, não quererem ser chefes, líderes, gestores e tal, que aí sim é específico dessa fase que nós estamos vivendo, é a ausência da responsabilidade. Então, veja só, eu faço um comparativo, Uhum. né, com eu com 19 anos, né? Eu com 19 anos, eu estava quase já me formando. Me formei com 20, Sim. 20 para 21, né? Como engenheiro, né? Então, primeiro, eu entrei na faculdade de 16 para 17 anos. Então, veja, é lógico que, por exemplo, eu tinha vergonha, quando eu tinha essa idade, de chegar na faculdade, e eu consegui fazer a faculdade porque eu tive bolsa da prefeitura na época, porque meus pais não tinham condições de pagar. E naquela época a bolsa na minha cidade funcionava de forma certa, não era indicação política.
tinha também, mas era Sim. muito pouco a proporção, eu chegar com o Fusca amarelo do meu pai. Que se tem um arrependimento até hoje, era eu não ter deixado esse carro ser vendido, né? Eu queria ter hoje ele, eu Sim. estaria andando com ele hoje É feliz. verdade. Mas, enfim, eu chegar com aquele Fusquinha amarelo, laranja, na verdade, era laranja. Porque eu estava numa faculdade privada, aonde o pessoal tinha Escort XR3 conversível. Ó, quem não sabe o que é aí, procura no Google, vocês vão ver. Era um carro que eu nunca tive, eu sempre quis ter o Escort XR3 conversível, o Gol GTI, né? Então, esses carros, né? O Cadete Sport. Só carro de bacana. Né? Então, era esses. Então, você vê. Lógico que você tem essa comparação e você Claro. quer ter essa validação e tal. Mas eu não terceirizava, né, a minha responsabilidade, entendeu? Então, poxa, se eu quero chegar a ter um carro desse, então eu vou trabalhar, Sim. né? Eu vou buscar, né, o meu momento, né? O que eu vejo hoje, né, e não estou comparando falando, então, até a gente falou no episódio passado, né, com o Dal Bosco e o Sérgio, sobre, né, falar é Nutella, é raiz e tal. Raiz Não é Nutella. isso. Porque assim, o nível de cobrança psicoemocional que nós temos hoje é muito maior, é infinitamente maior do que na minha época. Sim. Porque, veja, eu Você diz a chegava cobrança social? muito maior. Sim. Porque assim, veja, eu chegava na faculdade, Já começa que não tinha rede social, não tinha Instagram então, naquela época. Né? ok, eu via lá aquele grupinho, né, dos riquinhos, aqueles carros bacanas e tal. Beleza, eu tinha um outro grupo. Né? A gente, lógico que pensa, pô, legal, né, o pessoal, né, quero estar lá. Sim. Te gerava um incômodo que, na verdade, era um estímulo ali de minutos, porque você passava por eles, e aquilo, na verdade, não te fazia mal, porque aquele estímulo te gerava uma vontade Sim. de agir e crescer. Muito bem, porque naquela época, você vê, 19, 18, 17 anos, você está querendo, né, o seu interesse é outro, né, a sua jornada ainda é falsa, né, mas faz parte do processo. Então, você quer aquilo, você quer crescer. Muito bem. Então, você vai correr atrás. Então, eu corri atrás para trabalhar, enfim, fazer estágio, e trabalhar e ser efetivado e etc. Muito bem. E aí, quando eu fui efetivado, eu comprei, né, o Polo. Bom pra Lá, caramba. aquele carro muito bom. Muito E bom. na época ele era importado do México, né? Legal. Então eu comprei um Polo Zero, né? Aí falei, bafei, Já né? era, sucesso. E fui efetivado no 5º ano ainda de faculdade. Se Então tivesse aí, Instagram naquela época, hein? bicho, eu ia parar do lado do Escort XR3 e falar, ó, aqui meu Polo Zero. Muito bem. Beleza. Hoje não, né? Se o jovem não tem algo, tal, é 24 horas de bombardeamento, entendeu? Ele vai ficar vendo aqueles bacanas 24 horas. Compra meu curso, arraste pra cima, tem aqui a sua Ferrari, não é? E aí chega esses, né, pseudo R$2.000 meu coaches, curso. pseudo coaches que, né, vendem, né, o segredo do sucesso, né? Eu vi uma outro dia, muito engraçado. Faça o meu curso e aprenda a faturar R$100.000 por mês. Eu falei, nossa, queria ver se essa pessoa. Não, e ela faturou 100 mil fazendo isso. É o segredo. Bom, aí, então, essa carga a gente não tinha emocional. É. E isso afeta muito o jovem. Então eu entendo que essa carga faz com que eles, poxa, quer saber, meu, quero aproveitar o que eu tiver de momento. Uhum. Então,
Só que e o que eles fazem? Eles terceirizam a culpa. Mas tem isso, mas a culpa é porque eu nasci na família errada, né? A culpa é porque é, eu não tive a oportunidade porque deram para outro, Sim. né? E não pela minha falta de preparo. Então, acaba acontecendo isso que é uma autodefesa. Acaba sendo uma autodefesa, porque você imagina, se toda essa carga de comparação vem e você está num nível inferior a tudo isso que está acontecendo, se você somatizar para você, Já era. já era. Então, acaba sendo um efeito escudo a terceirização da culpa, Claro. né? Porém, isso é maléfico. E aí, por isso que aí tem um conflito de gerações. A gente fala, é uma geração Nutella que terceiriza a culpa, Uhum. né? Que não assume responsabilidade, né? Mas a gente não está vendo que essa carga que eles têm hoje de comparação 24/7 do mundo inteiro, Do mundo inteiro. a gente não tinha, entendeu? Sim. Como que será que nós reagiríamos se a gente tivesse isso na década de 90, 80? Tava na Entende? palma da sua mão que o outro tem, né? Entendeu? Então, eu acho que esse é o grande hiato, né, geracional que causa muito conflito. Mas a gente precisa entender, né, esses jovens. Porque, por outro lado, tirando essa parte, né, que é maléfica para eles próprios, de terceirização da culpa, mas que também é uma segurança, é uma forma de se Sim. defender, eles têm um nível de sociabilidade muito maior que nós, Ah, não, tem seus né? benefícios também. E aí, eles têm características de soft skills muito mais aguçadas, Sim. né? De empatia, escuta ativa, né? Flexibilidade do que nós, entendeu? E isso é algo muito, muito bom, porque Claro. se colocar ali as sementinhas das hard skills, ou seja, do saber fazer, essa geração vai voar. Vai voar. Mas o pessoal também que não quer casar. As famílias estão Ah, diminuindo. E aí? aí, Quem aí que eu vai pagar minha aposentadoria? Eu fico pensando nisso. Às vezes não vai nascer faz mais uma ninguém. previdência. Privada, né? Faz uma previdência Tem que ser o privada. jeito. Eu vou Ué, aposentar, nas pô. grandes Os caras estão econo... tendo cachorro aí, não Ué, tem? nas grandes economias do mundo, Pai de planta. então, pai de pet. Pai de pet. Desculpa, né? Tudo Não é bem? pai. Não é Não? pai, né? Vai. Vai ser cancelado aqui, a Não, geração Z. não, mas pode cancelar. Mas não é pai, né? Não, pelo amor de Deus. Veja, o carinho, o respeito, o cuidado, o amor que a gente tem que ter, não só entre seres humanos, mas entre seres não humanos, né? O cachorrinho, o gatinho, o papagaio, né? As plantas, né? O ecossistema, o mundo, né? Esse amor, esse respeito, ele tem que existir, Claro. né? Porque isso está, né, na própria Bíblia, né? Que os seres humanos e não humanos, eles foram gerados do mesmo Criador. Claro. Claro. Então, eles merecem o nosso respeito, né? Algumas pessoas, quer dizer, muitas pessoas usam erroneamente aquela frase de que foi dado ao homem, né, o direito de dominar as outras espécies, mas se a gente pega esse verbo, né, seja do grego, né, seja do hebraico, né, ou seja, das suas fontes originais, não é dominar, é cuidar, Cuidar, claro. né? Então nós deveríamos É cuidar, dominar o domínio né? Só opressivo, que, né? só que ao usar o dominar, né, as pessoas levam por esse direito da É. exploração, Claro. enfim, e a gente vê como o mundo sofre hoje. Então, isso tem que existir. Agora,
para mim, é extremamente contracente, né, você colocar um cachorro num carrinho de nenê. Eu ia chegar nisso agora, porque algumas reflexões, né, que eu faço, que o paradoxo no sentido de o jovem ele tá percorrendo muito essa felicidade individual, né, o meu prazer a todo instante, o prazer em ter, até o prazer em ser, né, eu quero ser tal coisa, eu quero ser influencer. Ao mesmo tempo, é a geração mais frustrada Sim, que a gente vê. Os índices de depressão, de ansiedade e até mesmo de suicídio entre os jovens é uma coisa tremenda. sim. Então, assim, não é um paradoxo do tipo, são os que mais percorrem a própria felicidade, não compartilham, não pretendem ter uma família, não pretendem dedicar a um outro indivíduo, a um ente, que seria um filho, e ao mesmo tempo se frustram. Sim. Será que a frustração não está exatamente nisso, em deixar de compartilhar, em deixar de percorrer por outros propósitos, no sacrifício mesmo? É. Porque ser pai, ser mãe é sacrifício, buscar progressão, atingir níveis de gerente, né, de diretor, É uma responsabilidade. é sacrifício. Então, É. é isso aí. É a busca do exterior não traz a sensação de completude. Simples assim, né? Então, é a geração mais afastada da espiritualidade, Sim, né? Consequentemente mais afastada das reflexões que geram propósito. sim. Então é isso. A gente tá vendo nos números. Se a gente quisesse fazer um estudo científico, Uhum. era claro você mostrar o paralelo entre a falta de fé e a infelicidade. Tem Fácil, vários estudos nesse fácil, sentido. né? Então, mas é aquilo, é mais fácil eu cuidar de um cachorro, de um gato, que não me questiona, que só me valida positivamente, Uhum. né? Que faz tudo que eu quero, né? Do que um ser humano que vai te questionar, Não provoca, mas a né? provocação é que cresce, Sim, né? que Que vai aumenta. te tirar da zona de conforto, Claro. né? Então, eu acho que esses movimentos acabam sendo muito, sabe, contradicentes, né? Então agora eu vou te provocar para fazer você crescer também, né? Que esse é o intuito do Ah, Descomplica TD. sim, vamos descomplicar. Uma coisa que eu aprendi também, né? É um conceito chamado necrológio, Hum, que é o seguinte: quem foi você hum, depois que você pereceu? Uma carta pós-vida, né? Memória póstuma. uhum, E o Michel? Se o Michel faleceu hoje, uhum, ele pode dizer quem ele foi. uhum. O que a gente pode ouvir do Michel? Quem foi o Michel? Que é um parâmetro muito interessante para a gente analisar o sucesso, né? A gente não pensa no pós-vida porque é quando fecha, né? Não, Quem na vai verdade contar é a sua quando abre. história. Quando, claro, no mundo material, quando fecha. Mas, por exemplo, Lao Tse, né? O do taoísmo, ele só teve um aluno, né? Que contou toda a sua história. Então, isso também depende muito. Dependendo da sua testemunha, você tá ferrado. Na verdade, quem vai falar sobre mim são as pessoas que viveram comigo, Sim. né? Tem que deixar boas Então, testemunhas aí. são as testemunhas oculares, né? E o que vai validar a história são os diversos pontos de vistas das diversas pessoas, né? É como o Novo Testamento, né? O que dá a credibilidade, a veracidade histórica dos acontecimentos de Jesus Cristo foram escritos de diferentes pessoas Sim. em diferentes épocas, em diferentes lugares, né? E que a história é contada de uma forma diferente, mas o ponto central é o mesmo, Sim. né? Então, quem vai contar sobre mim são as pessoas que viveram comigo, né? E que viveram comigo do ponto da nossa definição ou do ponto que nós achamos o caminho verdadeiro. O que acontece muito é o seguinte: quando você pega familiares que te conhecem no caminho
Eu brinco, eu falo pré-conversão, né? Mas assim, o antes de você virar essa chave, são as pessoas que vão ser os seus maiores estimuladores para continuar no caminho da verdade, da jornada verdadeira. Por quê? Porque vão ser as pessoas mais críticas, Sim. Mais verdadeiras também, né? né? São as pessoas... Nem tanto, porque sabe o que é? Quando você fala verdadeiro, 100% verdadeiro, a pessoa poderia te ajudar na jornada e te falar as verdades a partir daquele ponto para frente. E não relembrar as suas falhas. Entende? Uhum. Então, por exemplo, você é uma pessoa que era muito baladeiro. Não foi o meu caso, mas vou dar um exemplo. Uhum. Você é uma pessoa muito baladeira, você saía demais, toda semana com uma mulher diferente, né? Etc. Vivendo o estoicismo, né? A promiscuidade Uhum. geral. Legal, você está aproveitando a sua vida naquele momento, você está com aquela ótica. Naquela fase da vida, aquilo é importante para você. Beleza. E sua mãe, né, acompanhou isso. Era contra, né? Falava, Leonardo, não é bom isso, olha só. E você, não, tenho que viver a vida e tal, tá? Aí, num segundo momento da sua vida, terceiro, quarto momento, enfim, você encontra uma pessoa que você se apaixona, desenvolve uma relação de amizade e amor e você decide casar. Muito bem. A sua mãe, por exemplo, ou seus amigos, né, para não falar de mãe, seus amigos, sempre que acontecer qualquer coisa ali, o que eles vão falar? Ah, Leonardo, você Largou. também? Você Pô, largou aqui a vida a boa. vida boa, né? Agora você vem falar de amor? Ah, pá, você vem falar de amor? Acontece. Você vem falar de monogamia aqui? Ah, para, Besteira, vai. né? Quem te viu, quem te vê, Verdade. né? Quem te conhece, que te compre, né? Então, mas você fala, não, galera, pô, mas agora é sério, Agora né? o papo Agora eu mudou. casei e tal. Não, mano, você não, para, vai, né? Ou, se você... Agora eu vou falar um exemplo meu, né? Poxa, quando eu era jovem, né? Por isso que eu também acabei entrando para arte marcial. Na verdade, eu falei isso já para você. Eu entrei para me defender, Uhum. porque eu era encrenqueiro. Não que eu buscasse mas assim, sempre que eu via o bullying, eu entrava. O cara Sim. podia ser 3 vezes maior que eu entrava. Muitas vezes apanhei, algumas vezes bati, mas eu entrava todas as vezes, porque eu não aceitava. Então eu era encrenqueiro. Então eu era aquele cara que, via uma briga, eu tava lá. Ponto. Podia ser minha, podia ser sua. Se era meu amigo, eu tava na briga. Quando eu, sei lá, 4, 5 anos treinando Kung Fu, eu comecei a mudar o meu comportamento e o pessoal vinha e falava, pô, agora, né? Com 19 anos para 20, eu já estava quase me formando no primeiro estilo. O pessoal, olha lá, vamos pra briga. Aí eu falava, não, gente, calma, Mudei. calma, pra quê? Ah, você? Ah, você não, né? Não, vamos lá, vamos quebrar o pau lá. Você não, vai, não vem com esse papinho, não, né? Então, são as pessoas, né? Não tá falando a verdade, Sim. né? Ele tá falando Isso era um recorte de um um momento da sua recorte daquele vida. momento da sua vida, É o entendeu? que interessa Então, pra eles, né? porém, são essas as pessoas que sabem das suas falhas, que não deveriam estar jogando na sua cara as suas falhas, mas que deveria estar enaltecendo o seu caminho do aprendizado das falhas para mudar. Mas são as pessoas que mais vão te ferir.
porque são as mais próximas. E aí que entra a resiliência e a inteligência emocional, para que você possa usar isso como um combustível para você continuar no caminho verdadeiro. Mas você fugiu do necrológio, morreu o Michel. Quem foi o Michel? Então eu falei, não fugi não, eu falei, quem vai falar são as Não, pessoas mas eu quero que você fale. Eu não sou narcisista. Não, mas você tem que... Eu não sou, não Você quer tem que, niilista, você tem que dizer se você estoicista. se realizou de fato. Eu acho que hoje ainda não. O que falta? Falta eu ajudar mais pessoas. Falta eu ajudar mais pessoas, fazer mais para o mundo. Então, usar desses 37, 38 anos de preparação e mais tudo que eu venho me preparando desde então, em outro caminho, mas para fazer mais diferença no mundo. Então, hoje, né, se Deus quiser que eu me junte a Ele, ainda para mim não está completo, porque eu poderia dar muito mais ao mundo. Perfeito. Beleza? Tá respondido. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado. Essa foi a conversa mais filosófica que a gente teve, ou mais teológica também, com o nosso querido Michel. Tá bom? E o próximo episódio, você não pode perder, a gente vai falar sobre conflitos nas empresas. Também com esse cara aí. Né? Você que aí tem que lidar com muitas pessoas, que quase não brigam. Namorinho no trabalho. Tem pouco, né? Tem pouco. Não perca. Michel vai ajudar em tudo isso daí. Até o próximo episódio. Fala o abraço. Abraços digitais. Aí, abraços digitais.